Olá, pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é o senhor Leandro Soares, aqui diretamente da cidade de Crateús, no estado do Ceará, e é um prazer estar aqui com todos vocês, imensamente feliz em participar da Campus Party e por essa oportunidade que é inimaginável e também é muito especial para todos nós. É com muita honra que eu estou aqui com todos vocês, aqui neste momento, representando toda a educação pública e todos aqui que estão ao meu redor e também ao redor do mundo, que estão aí compartilhando e favorecendo toda essa equipe que está possibilitando o alcance desse evento. Eu fico muito feliz em estar aqui com todos vocês. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho hoje sobre energia, em especial, né, a HidroHub, a nova energia do mundo. E aí, de imediato, a gente já vai dando os agradecimentos. Primeiramente, à Campus Party, o Instituto Federal do Ceará, à CAPES e ao Programa de Residência Pedagógica, que é o que nos possibilitou estar aqui. Diante disso, a gente já tem um retrato sobre essa questão, né, que é a fala sobre o HidroHub, mas o que é o HidroHub, de fato? O HidroHub é a energia movida por hidrogênio. E esse hidrogênio é, de fato, uma tendência que tomou o imaginário do mundo diante da alternativa das produções de tipologias energéticas. E aí ele vem tomando toda a nossa discussão, que é essas dimensões que a gente vem ocorrendo nos últimos anos, referente a melhorar e a conseguir a desenvolver energias de fato mais limpas e sustentáveis. Eu sou, me chamo Francisco da Costa Soares, sou pesquisador da Epistemologia Geográfica, Física e Humana pela CAPES, a Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, por via do Programa de Residência Pedagógica. E aí, a gente vai começar hoje a falar um pouquinho sobre, falando sobre o HidroHub e falando sobre o que é que deu o motivo da gente falar sobre ele, qual a importância que tem falar sobre ele no nosso dia a dia. E aí, o que é que a gente vai hoje, inicialmente falar? Falar primeiramente, dentro de uma linha, o que é energia, falar posteriormente um pouquinho desse trajeto da energia, tanto no mundo quanto no Brasil, e posteriormente a gente vai destrinchar mais um pouquinho sobre como é que se fala e como é que está sendo todo esse mercado do hidrogênio e do HidroHub, por assim falar, certo? A palavra energia, para quem não sabe, pessoal, ela provém da etimologia da palavra energia, ou energia, e do latim energia, que quer dizer trabalho. Ela tomou como principal princípio a renascença, que ela não era conhecida como energia, mas sim vis viva, que era o que queria dizer sobre chamada força viva, calórico, que era um dos principais sinônimos da época. Foi inicialmente utilizado em si a palavra energia no ano de 1807 pelo médico e físico inglês Thomas Wong, segundo Wilson, em 1968. E antes disso, ela só tinha o sentido de força, ela nunca tinha o sentido de trabalho. Mas com o processo da industrialização e, em si, a segunda revolução industrial, com o processo da descoberta da energia elétrica, de fato, a palavra energia ela tomou esse imaginário e tomou esse mercado. E aí passou a força. Com os estudos, ela começou a ser colocada como outros princípios, principalmente as forças elétricas, as forças gravitacionais, forças magnéticas, entre outras. E aí a gente tem, dentro do nosso imaginário, um pequeno recorte, sobre tipos de energia, a origem, e aí a gente vai falar que basicamente a classificação clássica que a gente tem sobre essas nuances que a gente tem a falar sobre a energia. Ela é classificada, durante o trato de energia, ela é classificada conforme, de um lado, as suas fontes, em questões de renovação ou de não renovação, certo? As famosas renováveis e não renováveis. E aí, a gente tem, dentro de um outro lado, a gente tem a quantidade em relação à sua origem de trabalho, que é aquela que a gente conhece mais prioritariamente, se elas são de origens diretamente natural ou se elas já são de energias transformadas. Um exemplo de primária, no caso a energia solar, a energia dos ventos e tal, e as secundárias são aquelas que a gente já transforma, por exemplo, a energia elétrica e a energia
provinda da biomassa, que são aquelas que a gente já utiliza dentro desse nosso imaginário. Dentro da posterioridade, a gente tem a famosa classificação das energias de tipologias, né? Essa classificação de tipologia de energias alternativas são aquelas que a gente conhece como as não clássicas, que são aquelas provindas tanto da força dos hidrocarbonetos, como o petróleo, o gás natural, e as energias provindas do petróleo, né, os famosos hidrocarbonetos, e essas energias alternativas são aquelas que possuem um trato bem mais considerável, conciliável à sustentabilidade. E não porque são sustentáveis, porque elas ainda continuam tendo alguns impactos. Mas elas são consideradas sustentáveis ainda a certo ponto, porque elas, se comparadas às suas antecessoras, elas possuem um nível de impacto muito mais reduzido. E, por assim dizer, é importante a gente falar sobre ela, a gente falar sobre as mesmas, porque elas retratam muito esse imaginário, elas retratam muito essas alocações que a gente tem a falar sobre as mesmas. Então, por isso que é importante a gente falar tanto sobre as energias dentro desses motes colocáveis, falando sobre as mesmas. Dentro desses princípios, né, dentro dessas colocações que a gente fala sobre a energia sustentável, é importante a gente destacar, dentro delas aqui no contexto mundial, mas que elas, por elas existirem, gente, não é que elas sejam majoritárias ou existem em todos os lugares, certo? Existem regiões do mundo em que elas têm mais propensão e têm mais facilidade, já tem outras tipologias já dominam também. Mas as destacáveis são essas 7 que eu trouxe aqui para vocês, que são as hidrelétricas, que é muito comum aqui no Brasil, né? Ainda hoje a nossa principal radial de produção de energia. Nós temos a solar, a eólica, e também são as 3 tipos mais comuns aqui no Brasil. Nós temos a biomassa, temos a geotérmica, que é muito mais comum em regiões instáveis, com tectônica mais instável, como é o caso de países, por exemplo, como a Islândia. Nós temos a maremotriz, que é muito comum em regiões litorâneas, e a ondomotriz, que também em regiões em que ocorre também mais propensão a surf e outros do tipo. Uma nova classificação dessas energias, né, são as chamadas formas ou formatos de energia, que são aquelas atribuídas às questões de energia química, que a gente pode classificar segundo os princípios físicos, químicos e biológicos, que são as chamadas energia do tipo química, energia do tipo mecânica, energias elétricas e energias eletroquímicas, junto das energias radiantes eletromagnéticas e das energias térmicas, que são aquelas que a gente vai distinguir. Mas no intuito industrial, a gente vai destacar, e empresarial, a gente vai destacar as energias eletromagnéticas, eletroquímicas, mecânicas e elétricas. Dentro desse critério, né, a partir dessa pequena, digamos, introdução a falar sobre energia, a gente vai falar hoje, de fato, destrinchar um pouquinho mais o que é o hidrohub, né? Por que o hidrohub hoje é importante a gente falar no dia de hoje? O hidrohub, pessoal, é um nome categorizado que a gente dá, né, para falar sobre as tendências mundial do Brasil e do mundo em especial, com uma alternativa dessas alternativas que eu tinha falado no início, né? Esse nome hidrohub, né, é um substantivo composto que ele fala sobre a junção hidro, vem de hidrogênio, e hub, que vem do inglês, traduzindo do inglês mais prioritariamente, ele quer dizer eixo, ou seja, eixo para o hidrogênio, ou eixo para a utilização do hidrogênio, como uma fonte de energia. E aí, essa junção fez com que a gente falasse sobre o hidrogênio, porque ele é um mercado que está em expansão, ele está em crescimento, e ele é necessário para o desenvolvimento diário das nossas condições naturais que a gente tem a atribuir. E aí a gente trata a falar sobre o hidrohub, porque é uma energia que ela é inovadora, ela é sustentável, e ela atribui ao desenvolvimento das propostas industriais, propostas empresariais sustentáveis, ecológicas, ambientais, geográficas e todos os critérios que a gente possa vir a colocar, ela é hoje considerada por muitos especialistas como um dos modelos que possui mais sustentabilidade e possui um dos índices de impactos ambientais muito reduzidos
se comparado com as que a gente já tem em alternativas, que são as consideradas alternativas, e se comparado com as demais, que eram as tradicionais, aquelas provindas de origem dos hidrocarbonetos. É uma energia gerada, pessoal, a partir dessas moléculas de hidrogênio e com ampla possibilidade de se tornar majoritariamente uma energia de uso comum. Por quê? Porque a infraestrutura delas, pessoal, não é uma infraestrutura tão cara, ela não é uma infraestrutura que ela fique tão distante da nossa realidade. Então, ela pode ser utilizada, ela pode ser colocada tanto a nível pessoal, comum, civil, como também ela pode ser utilizada de portos de maior proteção, como principalmente os critérios industriais. Então, onde é que a gente encontra o hidrohub? Né? A gente pode extrair as fontes de hidrogênio, onde é que a gente pode extrair o hidrogênio de fato. Por o hidrogênio, pessoal, além de ser uma característica quimicamente falando, ser o elemento químico mais comum dentro da natureza, o hidrogênio, pessoal, ele é um dos que tem mais farto, ele é uma substância mais farta que tem na natureza. E ele pode ser extraído pelo gás natural, pelo etanol, o metanol, a água, a biomassa, o metano, algas, bactérias, gasolinas e diesel. Então, e outras fontes também. Mas essas que eu trouxe aqui para vocês são as que mais tendem-se a colocar como uma origem deles mais presentes. E isso por quê? Porque aqui ele está virando, qual é o outro fundamento que a gente traz para falar sobre que o hidrogênio, a energia produzida a partir do hidrogênio é uma tendência, gente, por causa da sua facilidade. Né? Ele não necessita, como eu falei anteriormente, de uma infraestrutura muito grande, muito característica, e porque ele tem uma questão de carestia muito ainda incipiente para se falar. Então, incipiente no sentido de você falar, porque ele você não tem a necessidade, por exemplo, você destruir grandes áreas ambientadas, ecológicas, você não tem a necessidade de destruir, movimentar grandes pessoas, não. Que você pode já reaproveitar o que nós já temos e desenvolvê-la. Em sentido, né, o hidrohub, ele tem um sentido de você. Como é que você pode, além dessa questão da origem do material, qual é o outro sentido dele? A extração. A sua facilidade de extração, pessoal, é uma das que hoje é considerada como uma também das muito presentes, em que eu posso retirá-lo da água por eletrólise, que são alguns procedimentos físicos e químicos, como, por exemplo, essa eletrólise da água, a eletrólise a vapor, processos fotoeletroquímicos, processos biológicos e fotobiológicos através de enzimas. Então, outra possibilidade, como vocês estão vendo aqui, gente, que essa questão da utilização do hidrogênio, é essa questão das N possibilidades também de você conseguir extrair deles. Porque, pensando a nível industrial, pensando a nível, por exemplo, de uma empresa como a Enel, como a Enel, como outras que trabalham com energia, investimentos como esse, ou trabalhar com energias como essa, gente, se torna muito mais barato, porque eles não têm a necessidade de arregaço ou ficar coligado com únicos métodos ou métodos monopolizados para trabalhar e fornecer energia, né? Então, ele tem muito isso, ele tem diversas possibilidades e que há grandes profissionais para trabalhar com isso. E que isso pode possibilitar eles, até esses barateamentos, podem possibilitá-los investimentos melhores e podem até facilitar o próprio trabalho dessas empresas que trabalham com energia, se comparado com as que nós temos hoje, com infraestruturas gigantescas e com custos também exorbitantes. A produção hoje do hidrogênio, né, por ainda ser uma energia muito, muito concentrada em pequenos pontos específicos do planeta, mas que hoje já estão tomando esse imaginário, está se expandindo muito rápido, né? A produção do hidrogênio, hoje, ela está assumindo uma proporção muito interessante para você se falar. Primeiro ponto, por quê? Porque a grande parte do hidrogênio produzido no mundo é utilizado como matéria-prima química na fabricação de produtos como fertilizantes derivados da amônia, ou seja, você utiliza o hidrogênio hoje como grande parte de matéria-prima para alguns produtos do nosso dia a dia, como essa questão que ele falou, da utilização de fertilizantes, derivados da amônia, da hidrogenação de óleos orgânicos, comestíveis feitos de semente de soja, peixe, amendoim e milho.
Hoje você pode produzir e extrair hidrogênio a partir das CACs, que são as células a combustíveis, ou fuel cell, que é uma tecnologia que utiliza a combinação química entre os gases oxigênio e hidrogênio, H2, para gerar energia elétrica, elétrons livres, e você traz energia térmica, calor e água, segundo o Gomes, para essas possibilidades. E também a outra inovação da HydroHub é a questão de você poder acumular energia e transportar energia ou produzir energia por via dessas células a combustíveis, que podem trazer eficiência para a comunidade civil, ou seja, a sociedade, né, os trabalhadores, os empresários e tal, para trazerem para o seu local. Ou seja, em lugar de somente receptadores, eles também podem ser transmissores e produtores de energia. Sua utilização, ela se dá nessa produção, em converter óleo líquido em margarina, né, você pode utilizá-lo, e que essa utilização também desse transporte, ou coisa desse tipo, podem favorecer a utilização desse hidrogênio, ou do hidrogênio, também para o favorecimento de outros produtos, como você tem até o caso aqui do óleo líquido em margarina, fabricação de propileno, polipropileno, enfiamento de geradores e motores, que, além da energia, o hidrogênio também pode servir de matéria-prima para outras tipologias, outros ramos industriais. A questão do armazenamento. Hoje, talvez um dos grandes problemas do hidrogênio seja a questão do armazenamento. Dentre as 5 formas presentes de armazenamento, tem 5, mas antes de falar sobre elas, a gente precisa alertar que hoje, né, existem apenas 2 modelos principais e adequados para se armazenar, que é a questão dentro da intimação. Você tem os reservatórios de gás de hidrogênio comprimido, reservatórios para hidrogênio líquido, você tem hidretos metálicos, a dissolução de carbono e microesferas. Mas eu vou destacar 2, que são os principais utilizáveis. Né? São os grandes complexos de cilindros, que você coloca mesmo o gás de hidrogênio, e você tem os complexos de hidrogênio líquido, que são esses, como eu trouxe aqui na imagem, que tem o hidrogênio tanque, que são, de fato, mesmo tanque, como fossem grandes garrafões mesmo para colocá-los. E isso, para eles, é hoje um dos grandes movimentos para armazená-lo. Mas a tecnologia de armazenamento de hidrogênio hoje, ainda a nível industrial e a nível de consumo, ainda é muito concentrada. Ainda tem muito desafio para você falar sobre eles. E dentro desse form, né, quando você fala do armazenamento, para ficar mais fácil de vocês absorverem, o hidrogênio, pessoal, nesses tanques aqui, é muito parecido com aqueles que já assistiram aquele filme Velozes e Furiosos, né, para os carros andarem mais rápido. Isso fica, um exemplo de utilização, um exemplo de armazenamento que a gente tem para a gente trabalhar com o hidrohub e com o hidrogênio no nosso dia a dia. Mas não estou dizendo aqui que é para correrem com os carros, não. Eu estou falando aqui que simplesmente é um exemplo para falar de como é que o hidrogênio ele pode ser utilizado, como é que ele pode ser armazenado e como é que ele pode ser utilizado também pelas próprias empresas e pela própria comunidade como um todo. E aí a gente tem, posteriormente, a distribuição, que se dá por 2 formas, através de gasodutos e o transporte direto, certo? E aí, quando a gente fala sobre o hidrohub, né, o que é que a gente pode esperar para o futuro, pessoal? A gente pode esperar para o futuro, como eu falei inicialmente, a expansão desse negócio, de fato, a energia que tem um grande potencial para substituir esses que nós temos, certo? Ou competir com elas mais presente, o aumento da sua produção, certo? À medida que vai havendo a produção, à medida que as empresas vão se especializando e elas vão fazendo, elas vão conseguindo absorver, elas vão conseguindo reter para isso. O refino da infraestrutura, o aumento de complexos industriais e de estudos de ponta sobre isso. Então, essas são grandes tendências que a gente tem a falar sobre elas. E aqui traz algumas referências que a gente foi utilizado no baseamento desse trabalho. E aí quando a gente vai falar sobre esses critérios, né, sobre essas menções a falar sobre o hidrohub,
Leandro, mas Leandro, essa realidade, ela está muito distante do nosso dia a dia. Por que a gente precisa falar sobre isso, e principalmente vindo de uma pessoa como você, que vem lá do semiárido e tal? Primeiro porque o meu estado, o estado do Ceará está se tornando um destaque do Rio de Janeiro para, né, o Brasil como uma referência para isso, já que a gente está instalando uma empresa aqui. E aí a gente está tentando retrazer para cá, né, essa realidade do semiárido, como a questão também que a gente está vendo uma crise do setor energético brasileiro e também alguns pontos do mundo em questão de abastecimento. E aí você vai ter uma outra condição para falar sobre isso, porque você vai ter uma alternativa, você vai ter um barateamento e você também vai ter uma colocação para eles muito mais presentes. Então, por isso que é interessante falar sobre essas temáticas. A temática energia, ela, além de ela ser estratégica, ela é importante para a gente falar no nosso dia a dia, a gente comentar sobre ela no dia a dia. Então, por isso que é importante que a gente retrate, não só do semiárido, mas também a nível de Brasil, essas condições e esses tipos de alocações que a gente tem a falar sobre o dia a dia. Isso porque é importante por questões educacionais, porque isso é tecnologia, é inovação, é formação, e isso porque é o desenvolvimento sustentável, que é talvez um dos grandes queres, ou talvez uma das grandes posições que a gente tem no nosso dia a dia, e a gente tem no nosso meio educacional, no nosso meio de pesquisa, que a gente tem a falar, e que muitas vezes a gente é negligenciado. Então, a participação de todos, e a gente pode abrir até o espaço para perguntas ou questionamentos futuros que a gente possa vir a tratar para todos, né, com a Campus Party, e que desde já é uma honra estar aqui com todos vocês, e que eu fico muito grato, novamente, por ter cedido esse espaço para a gente falar dessa temática que é urgente, é necessária e é importante para o desenvolvimento e desenvolvimentos futuros que a gente vai vir.